Olá a todos, estou de volta aqui com os vídeos do YouTube, hoje especialmente falando sobre as previsões de 2023 para todos nós. Eu estava tentando me ajustar com as tecnologias e deixei um pouco de fazer os vídeos, mas agora, consegui me ajustar finalmente. Eu fiquei devendo as previsões de 2021, de 2022, porque 2021 eu vi que ia ser um ano do agravamento da pandemia, um ano ainda difícil, Vamos dizer que um ano depois de todo o conflito que nós vivemos do ano 0 de 2020, que eu fiz as previsões que iríamos iniciar o ano da cura, um período, Um período no começo de uma necessidade de cura ampla para o ser humano, não só por questões físicas, Uma delas é essa. Eu digo que nós ficamos estarrecidos de ver a quantidade de pessoas que desencarnaram, de corpos que desencarnaram, mas no período anterior, 3 anos antes, começamos um desligamento de almas, infelizmente, Estamos vendo um processo de loucura que está tomando conta, assim, cada vez um número maior de pessoas, sem alma realmente, com espírito provisório ainda perdidas numa loucura do que fazia aqui na Terra. E 2022 foi um ano que eu até vi as previsões no final de dezembro, como eu sempre vejo todos os anos, e vi que íamos começar um ano com grande conflito. Então eu prefiro não trazer previsões quando nós vamos viver um período difícil. Eu quero trazer palavras positivas para a Terra, positiva para todos nós. Então 2023, como eu venho anunciando há muitos anos, nós vamos começar um período de melhora, certo? Gradual, especialmente depois do segundo semestre, eu vou mostrar aqui tudo para vocês, tá bom? Então nós vamos começar o ano na regência de Júpiter. Por que Júpiter? Porque ele é o planeta que está no início da faixa zodiacal. Ele está a 1 grau da faixa zodiacal. A faixa começa no 10º grau de Peixes, ele está no grau 11. Então ele tira a prioridade de Quirón, que é o sacrifício, que é a cura, a resiliência que nós vivemos nesses últimos períodos, que ainda estamos, Mas Júpiter ele já acena com um processo de expansão. Agora é a hora de crescer, Então Júpiter, o que ele representa na astrologia? Ele é o regente da constelação de Sagitário, que eu vou falar bastante sobre ela. Ele comanda os novos comandantes da Terra, que é o espírito do Sagitariano. Não digo as pessoas de Sagitário, mas o espírito do Sagitário é aquele que vai nos comandar a partir dessa nova era que nós já estamos, E Júpiter, o que representa o 11º grau de Peixes? O 11º grau, ele nos convida a ver o mundo e o próximo com mais sabedoria, com menos julgamento, de uma maneira descondicionada, ver até de uma forma humorada, ver os comportamentos do outro. Não sermos tão taxativos, na hora de nos relacionarmos. Então, é o momento de buscar mais sabedoria, não só no relacionamento humano, mas para todos os aspectos da vida. Júpiter, ele representa o conhecimento, certo? Ele representa o processo de educação. E Júpiter, vocês podem ver no mapa aqui ao lado, que ele vai estar numa oposição direta ao planeta Ceres, certo? Ceres, que é o regente de Virgem, Ceres que representa a força do feminino na Terra. Nesse 10º grau de Virgem, onde Ceres está, é um grau que ele busca trazer. Ceres e Virgem representam as parcerias, o cuidado do próximo, compartilhar, já é a própria energia de Virgem. Então ele fala que nós devemos buscar parcerias avaliando os outros com mais profundidade, para unir-se às pessoas que realmente comunguem dos mesmos ideais, não das mesmas ideias, mas dos mesmos ideais. Isso não significa que temos que excluir aqueles que não comunguem dos mesmos ideais, não é nada disso. Aliás, todo esse processo
é ver o ser humano com mais complacência, com menos julgamentos, mas para nós começarmos a formar grupos para que juntos possamos conseguir realizar mais coisas na Terra, certo? Então essa oposição de Júpiter e Ceres é que vai reger a tônica desse ano, é o momento mais forte, né? Depois, mais para frente, eu vou falar quais são as fases, né, desse ano, quais os meses que vão estar vigentes mais essas energias. Então, falando de Júpiter, desse regente, né, que nós temos agora, Júpiter ele representa a educação, certo? Em que nível, né? A gente tem que falar de educação e de lei, em termos de Júpiter, o que é a lei humana e o que é a lei cósmica. Então, para o cosmo, a lei humana, quando ela é boa, ela é simplesmente uma manifestação de uma lei cósmica. Agora, quando a lei humana ela é injusta, ela só visa alguns grupos e não todas as pessoas, ela é uma lei que ela precisa ser educada, né? Então, o Júpiter ele fala dessa educação. Júpiter ele rege a constelação de Sagitário. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal falando do princípio da dualidade do ser humano, que é o fator Sagitário, né, o nome desse vídeo. O Centauro, né, para entender o Sagitário, a gente tem que entender o Centauro no aspecto amplo. Então, o Centauro meio homem, meio cavalo, ele tem uma parte divina e tem uma parte animal. Ele precisa fazer um trabalho de aprimoramento para que a parte divina seja mais forte do que a parte animal. Então, os centauros, quando eles foram criados, eles davam muitos problemas de indisciplina, eles bebiam demais, eles faziam arruaças, eles cometiam estupros. Um centauro foi até o responsável pela morte de Hércules, né? Então, enquanto existia um centauro chamado Quiron, que é ele que recebe a constelação de Sagitário como uma homenagem a ele, que ele não era só o melhor centauro de todos, mas ele era, por unanimidade, para todos os deuses, ele era o ser mais perfeito, porque ele tinha amplos conhecimentos, ele era um sábio, ele era um curador, ele era um astrólogo, ele dominava as artes divinatórias, os oráculos, ele era um poeta, ele era um artista, ele tinha tantas qualidades que foi dado a ele a educação de todos os semideuses. Então, quando nascia um semideus, logo passavam para Quiron fazer a sua instrução, porque sabiam que através de Quiron ele ia receber os melhores ensinamentos, para que aquela parte divina, por ele ser um semideus, fosse aprimorada. Então, todos nós, dentro desse princípio, somos semideuses, né? Então, os centauros, né, os centauros comuns, aqueles que eram indisciplinados, que faziam toda aquela baderna, né, que cometiam aquelas maldades, aquela violência toda, por ordem de Júpiter, que também é conhecido como Zeus, ele mandou dizimar todos eles. Falou para o Apolo: olha, acaba com os centauros, eu não quero mais eles aqui. Eles só causam baderna, né? Agora, Quiron se opôs a essa ordem, ele tentou argumentar, ele falou: não, os centauros são assim porque eles não receberam educação, eles são meio que largados lá na terra deles, na Tessália, eles não têm nada, eles são criados assim, sem pai nem mãe, sem nada para fazer, o que vai se esperar deles? Então, mesmo assim, Júpiter não cedeu e dizimou todos eles, né? Até ao tentar evitar o confronto, Quiron foi ferido na perna, uma ferida que não tinha cura, né? E que ele sofreu essas dores durante toda a sua vida. Então, Quiron ele entrega a sua vida em sacrifício, ele é tão digno, tão honrado, tão bondoso, ele alcança um patamar acima dos deuses, porque ele tem mais qualidades que os próprios deuses, né? Ele realmente encarna as qualidades divinas. Então, Quiron, ele na astrologia, na nossa vida, na nossa psique, no nosso sentido espiritual, ele é aquela energia que nos ampara quando nós passamos pelas dificuldades aqui na Terra, quando nós precisamos de cura, de alinhamento, de encontrar o nosso propósito. Então, Quiron representa tudo isso.
Então Quirón, ele vem, vocês podem ver que ele vem na faixa zodiacal logo depois de Júpiter. Então ele não está com a prioridade, né, a primacia mais, mas agora ele abre o que? A segunda fase da cura. Agora ele já está no grau 21 de peixes, né? Então ele fala que o desenvolvimento da criatividade, certo? Da arte, de buscar o amor verdadeiro na vida, ele não só aprimora, como ele corrige os comportamentos negativos, ajuda de uma maneira positiva a nós vencermos os conflitos que nós precisamos para amadurecer, né? Então, o processo do amadurecimento. Então, quem são os centauros? Né? Somos todos nós. Nós somos os centauros que precisamos dos sofrimentos, do encontro com os propósitos, com o alinhamento, que nos amadureça, que faça com que nós começamos a percorrer o caminho de Quirón. Então, percorrer o caminho de Quirón, esse é o propósito de Júpiter como regente de Sagitário. Que nós sejamos bons centauros, que temos que deixar o mau centauro, o da ignorância, aquele que se opõe ao conhecimento, aquele que é violento. Então, nós temos que aprimorar a nossa vida através da educação de Júpiter. Então, a educação em Júpiter, ela acontece em 5 níveis, né? Então, qual é o primeiro nível da educação? Aquela que nós recebemos da nossa família, do nosso entorno, ou do início da fase escolar, né? Então, tudo aquilo que nós aprendemos com o nosso meio, essa é a primeira parte da educação. Então, a segunda parte da educação vai ser a vida, certo? Através das nossas experiências, dos nossos erros, dos nossos acertos, quando nós vemos eles em nós mesmos, nos outros. Então, a vida, ela é didática também, em Júpiter. Então, a terceira fase da educação é o processo da autoeducação, certo? Quando nós somos capazes, nós não precisamos de ninguém que venha de fora e fale, olha, você está fazendo isso errado, você pode fazer isso melhor. Quando nós temos uma capacidade de autoconsciência para que nós possamos nos educar, falar, olha, isso que eu fiz foi errado, eu vou pedir desculpas, eu vou corrigir da próxima vez. Então, essa é a terceira fase da educação de Júpiter. Então, a quarta fase da educação de Júpiter é o quê? É a educação do próximo, certo? Porque Júpiter, ele fala de um compromisso que nós temos uns com os outros. Quando nós nos aprimoramos, nós temos o primeiro compromisso da autoaprimoração, o autoaprimoramento, perdão. Então, a segunda fase desse aprimoramento é o aprimoramento do próximo. Nós temos um compromisso com os outros. Então, eu gosto de dar esse exemplo, né? Você não joga lixo na rua, você entende que é errado jogar lixo na rua. Agora, o que você faz quando você vê alguém jogando lixo na rua, né? Então, é a capacidade que nós precisamos desenvolver de falar, amigo, amiga, você está jogando lixo na rua, isso é errado, né? Eu falo também que uma pessoa, ela fala que, olha, não é correto agredir alguém, é errado, então ela não agride ninguém. Agora, se ela passa por alguém que está sendo agredido e ela não faz nada, ela também está agredindo aquela pessoa. Então ela não é uma pessoa não agressiva. Se ela concorda com a agressão de outros, ela também faz, vamos dizer assim, ela é conivente com isso. Então a quarta fase da educação de Júpiter é a educação do próximo, né? E a quinta fase da educação é quando fazemos bem todos esses processos, né? Absorvemos o nosso meio, a vida, adquirimos consciência para nós mesmos, levamos essa consciência para o próximo, aí nós nos tornamos o quê? Um princípio educador para o mundo, certo? Então a sua simples presença, ela é capaz de gerar o aprimoramento do seu ambiente, do seu redor, certo? Você se torna uma fonte de inspiração. Então, atingir essa meta, né, é o que Júpiter vem fazer conosco nesses próximos, a partir de agora, né? Então, ele faz essa puxada de evolução, de educação, para a chegada de Netuno, certo? Netuno, quando ele chegar no início da faixa zodiacal, ele abre a era de Aquário, certo? Que eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso.
Agora, essa contagem regressiva que Júpiter vem trazer, Júpiter vem falar, olha gente, vamos lá, vamos se educar, nos aprimorarmos, que a era de Aquário está chegando aí, e ela é para quem é capaz de cumprir todos esses processos de educação. Então, Quiron, ele faz essa segunda fase da cura através da criatividade, através do amor, a oposição de Ceres fortalece o feminino, as parcerias positivas agora para o nosso desenvolvimento. E Quiron, ele está fazendo também um sextil com Vênus e Marte, certo? Vênus e Marte estão ao lado, vocês podem ver ali, Quiron ele está no meio, Vênus está acima, Marte está acima, Vênus está abaixo. Então esse sextil que ele faz com os dois, Quiron, ele tá, esse processo de cura de Quiron agora para 2023, que está muito ligado ao processo do amor, ele vai estar unindo casais, aproximando parcerias. Esse é um momento agora do 2023 e até 2024, é um grande momento de encontro de casais realmente afins, almas gêmeas, pessoas que têm um amor, eu digo que um amor mais profundo, não só um amor pela aparência do outro, pelas coisas em comum, gosta do mesmo filme que eu, isso você pode encontrar com muitas pessoas, com amigos, né? Mas quando a alma ela quer estar presente naquele compromisso maior, certo? Naquela capacidade de realmente unir o íntimo de cada um, certo? Aquilo que ele traz de mais profundo. Então, Vênus, tanto Vênus quanto Marte, né? Então eles vão estar em posições que vão falar que é o momento, Vênus fala que é o momento de revelar o futuro através do amor, certo? Então o amor é aquele que vem de mãos dadas com você, te levar para esse futuro. E Marte, ele vem falar que o desejo e a vontade, eles precisam de autocontrole, certo? Então precisam de rituais, de regras corretas, para que as pessoas se aproximem e se realizem realmente como um casal. Porque se elas não cumprem, vamos dizer assim, se elas não são capazes de controlar os seus impulsos, né, elas vão estar sempre vivendo conflitos, e a gente sabe que o conflito, ele separa os casais, certo? Isso daí, ninguém suporta mais conflitos, as pessoas querem harmonia, elas querem paz. Então, por isso que a gente abre esse ano, que eu já vou falar sobre Marte retrógrado esse ano, para que impulsione o quê? O controle do desejo, o controle da força, certo? Dos impulsos. Bom, agora, Quiron, ele também vai estar o quê? Em quadratura com o Sol, certo? O Sol, ele está no início do ano, na constelação de Sagitário, ali no 14º grau de Sagitário. Ele é muito forte esse ano, porque com a regência de Júpiter, né? O Sol, ele sempre está em Sagitário, nessa constelação no início do ano, mas ele fica mais forte porque Júpiter é o regente desse ano. Então, o Sol, esse grau de Sagitário, ele fala de uma necessidade de curar o ego, para que a gente possa assumir as responsabilidades do mundo. Porque o Sol, na regência de Leão, ele representa o ego, mas o ego positivo é uma boa construção de uma personalidade, é um orgulho correto de si mesmo. Nós podemos ter orgulho de nós mesmos, sem vaidade, né? Então a vaidade é aquela que gera as doenças do ego, né? O egocentrismo, o egoísmo. Então o Sol, ele está numa posição em Sagitário que fala que nós temos que fazer a cura desse ego, né? Dessas doenças do ego, da vaidade, do egoísmo, para que nós possamos assumir as responsabilidades do mundo. Então, esse 10º grau de Sagitário, ele fala de uma necessidade de compreender a nossa posição fora do controle da sociedade, né? Daquela sociedade que impõe regras, né? Dentro daquela lei de Júpiter, né? Tem a lei divina e a lei humana. A lei humana, quando ela não é boa, ou seja, costumes, controles sociais, é uma forma de lei que não é positiva. Então nós temos que sair um pouco dessa posição de controle social, de controle de comunicação que nós vivemos, para entender assim que nós somos todos iguais. Esse é um ponto muito importante.
Agora eu vou falar de 3 pontos ativos, né, do nosso ano, que é a Lua, Urano e a cabeça do dragão, que estão juntos ali. Vocês podem ver os 3 juntos, né? Então eles vêm falar do quê? Né? De valor, certo? Porque os 3 estão na constelação de Áries, né? Então Áries fala sobre o valor do ser humano, o valor pessoal e o valor material, que nós precisamos gerar valores materiais para a nossa sobrevivência, mas isso só é possível quando nós nos conectamos com o nosso valor pessoal. Então, assim, uma das chaves da prosperidade, né, ou da falta de prosperidade, para compreender que as pessoas elas não conseguem gerar recursos se elas não se acham capazes disso. Então, essa Lua, Urano e a cabeça do dragão vem falar sobre isso, valor pessoal, valor material. Então, a matéria com e sem o lastro espiritual. Então, o mundo material, ele tem coisas que as pessoas falam, cocriação, leis de prosperidade. Por quê? Porque ele sempre vai ter um lastro espiritual, certo? Então, essa é uma maneira de compreender. Então, essa posição da Lua, a Lua ela fala que as dificuldades materiais, elas vêm muitas vezes de situações egoístas, solitárias, né? Então, assim, as pessoas não podem entender o mundo material como assim, eu tenho que prender ou segurar o que é meu. Ai, meu Deus, eu tô sem ninguém pode me ajudar. Certo? Então a Lua ela vem para desafiar as nossas emoções para que a gente possa vencer o mundo material com um emocional forte. Então essa é uma necessidade, certo? De fortalecer esse emocional para a gente entender e começar a praticar a energia da prosperidade, porque ela nunca foi tão real como agora, certo? Então o dinheiro sem o lastro espiritual ele está acabando assim a olhos vistos. Certo? Enquanto que o dinheiro com o lastro espiritual, vamos falar dinheiro, vamos falar o recurso, certo? Ele está prosperando cada vez mais, né? Então, para a gente não se perder dos nossos desejos, né? Assim, nós podemos ter as coisas materiais, mas desde que é necessário desejar essas coisas com alegria, com amor, não com ganância, certo? Não com possessividade, não para aplacar uma ansiedade, mas você entender que o mundo material ele é possível como para todos, né? Então, e ele pode ser alcançado quando você entende isso como um direito, mas que também isso tem que ser compartilhado, né? Então tem esse sentido, né? Então assim, o Urano ele vem para trazer um aspecto de justiça dentro disso tudo. Então a cabeça do dragão, esse Urano, essa Lua, vem falar que para atrair a prosperidade é necessário dividir para multiplicar, certo? Fazer as coisas de uma maneira diferente, mesmo assumindo riscos, né? Então às vezes você fica, eu não posso deixar de fazer isso que eu não gosto, porque eu ganho X, eu preciso desse X. Então, esse valor X, ele acaba sendo, sabe o que? Uma âncora na sua vida, para que você tenha acesso a mais valores. Porque quando você faz uma coisa que você detesta, você está se desconectando do seu próprio valor. Então, inovar, assumir algum risco, fazer alguma coisa nova, deixar uma coisa ruim para fazer outra melhor, isso vai estar muito favorecido, certo? As pessoas que tiverem coragem de dar esse passo, elas vão estar mudando a sua vida, né? E criando uma postura muito mais positiva. Agora, esses elementos cósmicos, né? Lua, Urano, a cabeça do dragão, todos eles estão ali, vocês podem ver, em trígono com o Sol. Então, é uma distância de 120 graus, né? Então, esse trígono, ele fala de um poder da identidade do ser humano, aquela coisa do ego positivo, né? Que a gente chama de identidade, de boa personalidade. Então, assim, desenvolver o poder da sua identidade com responsabilidade, certo? Seja ciente do seu valor, nunca se perca dele, não deixe nada que diga que você não tem valor, né? Então, porque assim, ser grande, né?
nós somos importantes, né? Então, para você se tornar grande na sua vida, você tem que ser capaz de ver a grandeza do outro também, certo? A grandeza do universo. Então, quem não é capaz de ver a grandeza do outro, né? As pessoas invejosas que não aceitam o conhecimento, o talento como uma expressão, elas não são capazes de admirar isso, elas também não se conectam com a sua grandeza. Ela quer estar tendo primazia sobre meios cada vez mais medíocres, né? Cada vez mais sem expressão. Então, esses são esses aspectos, né? Agora vamos falar um pouquinho de Marte, né? Esse Marte retrógrado que está ali em Touro, certo? Então, Touro, ele já é uma antítese de Marte, né? Então, vamos dizer assim que Marte é aquele impulso de vamos e tal, Touro é aquela coisa do calma, né? Então, Touro é regido por Vênus, que já faz vamos dizer assim, uma complementação amorosa com Marte. Certo? Então, Marte representa, regendo Áries, representa o amado. E Vênus, regendo Touro, representa a energia da amada, do Yin e do Yang. Então, o Yang de Marte, quando está em Touro, ele fica mais calmo. Estando retrógrado, ele vai nos levar esse ano a rever muitas das atitudes que nós tomamos, certo? Então, Marte ele vai estar ali naquela consciência, falando na sua intuição, olha o que você fez, será que está certo isso? Olha o que vai fazer, pensa antes de fazer, não seja impulsivo. Então Marte ele vem para reduzir a energia do impulso. A gente está num período bélico de guerras, é muito importante que ele assuma, que a gente receba esse ano com Marte retrógrado em Touro, né? Então essa posição de Touro vai falar da energia do guerreiro, certo? Que a energia do guerreiro é para proteger o próximo e não agredir o próximo, certo? O nosso guerreiro, nosso espírito de força de Marte, nós recebemos ele para proteger o nosso próximo, veja só, né? Não para agredi-lo. Então a importância de estar entre semelhantes num nível espiritual é muito importante, né? Para isso a gente tem que romper essas relações superficiais, relações abusivas, né? Então Marte vai estar muito ali como uma energia protetora para que a gente se liberte dessas relações abusivas, violentas, né? Então assim, ninguém vai tolerar mais uma pessoa que ela sai gritando, sai enlouquecida, né? Ela não para pensar em nada, ela não mede o impacto traumático que ela pode estar causando no outro. Isso é importante, nós devemos nos expressar com mais amor, isso fala Marte, né? Então assim, Marte, ele traz essa energia, depois eu vou falar em qual período do ano que ele vai estar mais forte, né? Agora vamos falar de Palas Athena, certo? Palas Athena é um asteroide que tem a sintonia com a constelação de Órion, né? Então, Palas Athena fala do reconhecimento da família, da verdadeira família, certo? E ela vai estar ali no grau 21 de Gêmeos, então Palas Athena já traz esse sentido do reconhecimento, vamos dizer assim, o reconhecimento de si mesmo. Gêmeos já fala isso, né? Fala da família, que nós temos uma obrigação de construir uma família. Então, Gêmeos e Palas Athena não falam de uma família física que te cuidou na Terra, uma família sanguínea, né? Eles vão falar de uma família onde você se identifica porque você é capaz de se expressar, você aprende algo ali, você ensina algo ali, você é capaz de se comunicar com essas pessoas. Então nós formamos uma família cósmica com as pessoas que são capazes de trocar, vamos dizer assim, ideias, né, e conhecimentos positivamente conosco. Então esse grau de Gêmeos ele vai falar sobre rupturas, né, entre pessoas que estão juntas só por estar, né, falar aquela coisa, eu tenho que te aguentar, então eu tenho que te aguentar, eu tenho que te aturar, vamos dizer assim, é um sentido que vai estar muito decadente esse ano. Então é um ano de muitas rupturas e ao mesmo tempo de muitas novas aproximações, né? Então a importância de estar entre os semelhantes num nível espiritual,
Porque a mente, quando ela é profunda, quando ela realmente se sintoniza, carrega um conhecimento, ela é espiritual, né? Então, assim como é importante romper essas relações superficiais, como eu falei, né? Então, não desperdice a sua energia com dramas, conflitos desnecessários. Então, assim, se abra para os relacionamentos que você fala, ai, que legal, vou conversar com essa pessoa, eu quero contar uma coisa para ela que eu sei que vai ajudar. Então, assim, o nosso nível de comunicação tem que estar mais aprimorado nesse nível, certo? Então, Palas Athena fala disso. Agora, Palas Athena também vai estar em oposição, vocês vejam que está em oposição com Vênus e Plutão. Então, mostrando que o amor profundo, né? Eu já vou falar de Vênus e Plutão, é a verdadeira força que o ser humano pode ter, né? Quando ele se une profundamente em amor. Esse é um aspecto que nós vamos receber muito com essa energia de Palas Athena. Agora vamos falar da energia da Lilith e da roda da fortuna que estão juntas ali, certo? Então essa conjunção da Lilith com a roda da fortuna, ela vai falar, olha, nada vai ser possível realizar e ser aturado, né, aguentado na vida esse ano, sem alegria e sem amor. Então elas estão ali no grau 3 e 5 de Câncer. Câncer é a constelação regida pela Lua, que a Lua já é um princípio de amor, né? Então essas posições elas vão falar de uma necessidade de mudanças de opiniões, de crenças, de pontos de vista, porque nós vamos ter esse ano grandes revelações que vão trazer mudanças em massa. Então, assim, de repente entra um conhecimento novo que, assim, ele é aderido por muitos, né? E mesmo aqueles que se opunham, né, eles acabam mudando a sua opinião, como eu falei, suas crenças, seus pontos de vista. Então, assim, é um conhecimento novo, novos processos criativos, assim, é um novo conhecimento, uma nova criatividade que vai ser aplicada em massa. Vamos aguardar o que será, né? Positivo, não tem nada de ruim aqui, né? Agora vamos falar de Mercúrio, que está retrógrado também esse ano, ele entra retrógrado, né? Então, assim, Mercúrio retrógrado, então, assim, se combinando com Marte retrógrado, né? É muito significativo. Porque Marte, como eu disse, é repensar as nossas atitudes, né? Então, Mercúrio é repensar a nossa forma de se comunicar, de falar com o outro, pensar sobre as nossas ideias, né? Nós precisamos, sim, mudar de opinião, repensar aquilo que já foi dito, aquilo que já foi, né, aplicado. Então, Mercúrio retrógrado, ele nos ajuda nesse processo durante esse ano. Então, esse ponto onde está Mercúrio, né, que é o grau 27 de Sagitário, ele fala de um poder espiritual muito grande, transformador, certo, do nosso nível de comunicação, que vai ser muito mais levado para o bem, certo? Então, as pessoas vão aprender esse ano muito o valor de ficar mais em silêncio, aquela coisa de só troca o seu silêncio, aquele princípio de Platão, né? Você tem o que você vai dizer, é bom para mim, é bom para você, é bom para o mundo, se não é, não diga, certo? Fala palavras que vão causar traumas nos outros. Isso, a gente precisa desse Mercúrio retrógrado para repensar tudo isso. Então, o grau 27 de Sagitário é um grau muito elevado, certo? É um grau onde ele compreende o poder de abraçar um ideal, porque o sagitariano, ele tem essa energia de abraçar um ideal, né? E abrir mão de todo o ego dele, né? De tudo aquilo que ele só deseja para ele. Vamos lembrar que o Sagitário é a constelação dada em homenagem a Quiron, certo? O centauro educador, aquele que se sacrificava, que praticava a cura, né? Então, esse grau é um grau de renúncia, é um grau, assim, de entrega, né? Então, Mercúrio, ele vai estar muito, muito sábio esse ano. Então, as pessoas, como eu disse, né? No mesmo momento, né? No mesmo movimento, que elas não vão estar tolerando, né? Situações, comunicações conflituosas, né? Relações superficiais, Mercúrio vem vamos dizer assim, vem como uma energia que favorece para que isso não aconteça. Então, ele traz uma profundidade na comunicação. Bom, agora vamos falar de Vênus em conjunção com Plutão.
que nós temos ali no alto, como vocês podem ver. Então, Vênus em conjunção com Plutão vem falar de relacionamentos profundos e realizadores, certo? Vamos dizer assim, confirmando. Então, Vênus e Plutão, eles estão se relacionando com elementos-chave aqui do nosso ano, né? Então, eles por si só, então eles já estão falando muito disso, das relações profundas, realizadoras, certo? Então, Vênus em conjunção com Plutão, o nível de relacionamento, de amor, é muito elevado. Então, assim, é o amor divino. O amor divino, ele é encontrado quando as pessoas se amam profundamente. Então, o amor profundo, elas estão recebendo o divino dentro delas, né? E emanando ele também de alguma maneira. E tem o amor diretamente ao divino, que são as pessoas que escolhem um caminho espiritual, que é muito válido, né? Até nos textos sagrados da Índia, muito antigos, falam da necessidade de uma quantidade mínima de seres espirituais na Terra, que eles se dedicam ao amor no sacerdócio, os monges, né? Ou as pessoas muito espirituais, que elas escolhem essa forma de entrega. Então, Vênus e Plutão, eles trazem esses dois aspectos, né? Os casais, né, que se unem por um amor muito verdadeiro e profundo, e aqueles que se unem com um amor divino de entrega, de renúncia, que é abraçando um nível espiritual. Agora, Plutão, né, ele tem aquele aspecto do 8 ou 80, né, a luz e a sombra, também aprender a conhecer e, vamos dizer assim, e também se relacionar com a sombra do outro. Nós não somos perfeitos, né? Então, nós temos que ver, assim, se o outro traz uma sombra, em algum reflexo, isso também está comigo. Então, eu posso abraçá-lo e ajudá-lo a encontrar sua luz? Claro que sim, mas senão você não estaria ali. Então, Vênus e Plutão, eles falam de revelar o futuro e o amor. Então, assim, isso, as pessoas, elas vão estar se aproximando tão naturalmente que vai parecer, assim, uma coisa de realmente, vamos dizer assim, de cinema, né? Então as pessoas vão estar se unindo, é um momento assim que elas vão estar muito imantadas umas com as outras, né? Esses casais, esses encontros. E para isso, né, Plutão, ele fala, olha, como eu falei da luz e da sombra, nós temos que quebrar as nossas resistências mentais, abandonar as nossas velhas crenças, para que esse amor entre, né? E não só entre o amor, mas esse conhecimento mais profundo. Tá? Eles falam sobre isso. Agora vamos falar de Saturno, né? Saturno, que ele está ali no seu domicílio, né? No grau 23 de Capricórnio. Então, a passagem de Saturno pelo seu domicílio, desde que ele entrou, ele entra para arrumar a casa, né? Fala, eu quero arrumar minha casa. E tudo que a gente está vendo acontecer no mundo, desde que ele chegou, ali no começo de 2020, nós de alguma maneira estamos arrumando a casa, né? Mesmo de maneiras difíceis, vamos lembrar que Saturno é o professor rígido, né? Aquele que vem nos ensinar a grande tarefa, né? Então, assim, o grau 23 de Capricórnio é um grau que ele fala do quanto a gente pode obter, não só de benefícios no mundo, nas nossas realizações de vida, porque Saturno rege isso, a realização da vida, mas também para a nossa própria felicidade, né? Quando nós aceitamos agirmos de uma maneira melhor, certo? Com o próximo. Vamos lembrar ali do Capricórnio e Saturno, eles, se a gente for trazer os nossos mitos modernos, né? Então, o Natal do Charles Dickens, né? Os fantasmas de Natal. Então, assim, o Capricórnio é aquele que fala, olha, Scrooge, né? Você pode ser uma pessoa melhor, certo? Mais feliz se você procurar as melhores atitudes, né? Sair dessa coisa rabugenta, né? Então, assim, o grau 23 de Capricórnio é aquele que por amor, por lealdade, né? Pensando mais no outro do que em si mesmo, nós fazemos as coisas mais belas da nossa vida. E nós atraímos, né? O amor do mundo todo, né? Então, Saturno e Capricórnio, eles falam da energia do amigo. Seja um amigo, né?
Então, assim, não queira um amigo, seja um amigo. Aí você atrai amigos para você. Bom, agora vamos falar de Vesta, né? Vesta é um asteroide regente da constelação de Libra, que representa a energia da espiritualidade, vamos dizer assim, da guiança espiritual, né? Então, Vesta, ela é uma guiança espiritual que todos nós temos, que nos orienta na Terra. Sabe aquela vozinha que fala, não faz isso, melhora aquilo, olha, tá vendo, você comeu tudo isso, não devia, você... Essa é uma vozinha que todo mundo tem, né? Que nós nos conectamos com ela para o nosso aprimoramento das nossas escolhas, das nossas atitudes aqui na Terra. Então, Vesta, ela está onde? No grau 18 de Aquário. Então, assim, Aquário, ele já é a própria, vamos dizer assim, ele simboliza a própria energia espiritual, mas ele fala de uma energia espiritual mais conectada até com a ciência, né? Então, aquela coisa aquariana, né? De nós enxergarmos o mundo espiritual também com os olhos científicos, né? Então, essa posição de Vesta, ela fala, porque ela rege o livre-arbítrio, né? Então, ela fala que nós devemos exercer o livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas, as nossas atitudes com confiança, ou seja, com medo, certo? Não escolha. Com medo, não faça, certo? Você tem que alcançar um nível de confiança, de fé, né? Então, assim, quando você não tem medo de errar, certo? Aí você compreende a fé daquilo que te orienta. Porque o medo sempre vai representar ou uma chamada de atenção da nossa guiança espiritual ou uma desconexão com a nossa guiança espiritual. Então, assim, estar mais ligado a ela, né, é importante, porque a fé nos momentos difíceis, esse ano ele vai apresentar momentos difíceis no mundo material, certo? Então, como eu estava falando lá atrás, e vou falar ainda mais um pouco, desse lastro espiritual que nós precisamos ter com o mundo material esse ano para que ele se realize. Então, Vesta, ela fala do caminho para se chegar nessa fé, do caminho para se chegar nesse lastro espiritual, certo? Agora vamos falar de Netuno, certo? Netuno, que ele está ali, as bordas, né, da entrada da faixa zodiacal, ele está no grau 2 de peixes, né? Então a faixa zodiacal começa no grau 10, então ele já está se encaminhando para essa entrada, né? Então, 2025, né, que vai ser essa entrada de Netuno no grau 10. Então, essa posição de Netuno vai falar que, vamos dizer assim, vai falar exatamente sobre o que é esse lastro espiritual que nós precisamos ter com o mundo material. Então, muitas coisas vão estar se manifestando esse ano, certo? Muitas coisas. Então, é importante a gente se sintonizar com elas. Então, movimentos novos, trabalhos novos, grupos novos. Então, assim, essas coisas que vão estar surgindo, é importante a gente estar atento para se unir, para se ligar, porque ali é uma chamada para a gente adquirir esse laço espiritual. Então, para aqueles que têm coragem, que têm fé, esses daí vão cocriar muitas coisas, certo? Coragem e fé, você vê como Vesta, ela já estava falando disso, né? É o elemento que vai trazer o criativo, certo? Que vai trazer essa mente cósmica, né? Que está aguardando para que nós façamos aquele esforço de alcançá-la, né? Então, sonhar, imaginar a vida é muito importante para cocriar. Agora, o lado negativo é a ilusão, vamos dizer assim, a irrealidade, né? Então, a gente tem que tirar as ilusões da vida para que a gente consiga sonhar. Sonhar não é se iludir, são coisas diferentes, tá certo? Bom, então esses movimentos todos, né, do significado dos elementos cósmicos durante esse ano, agora eu vou falar um pouco sobre o momento em que cada um se manifesta, né? Então, assim, janeiro, né, o mês de janeiro, ele já abre com a Lua e Quiron, certo? Então, a Lua e Quiron, eles vão falar, olha, o ano vai começar com muita insegurança material, né? Então, assim, aquela necessidade de ser criativo, que eu falei lá atrás sobre Quiron,
esse é o momento, certo? Janeiro é o momento assim do despertar da criatividade para aquilo que podemos fazer de novo, né? É a necessidade de fortalecer a nossa base emocional para que nós não tenhamos essa insegurança, certo? A insegurança material, ela não pode ser uma insegurança emocional. As coisas têm que ser separadas, né? Então, assim, não se perder dos desejos, ver o mundo como possível, como o mundo material como possível, desde que você se conecte com ele com amor e com alegria, certo? Então, vamos desenvolver a nossa criatividade corrigindo os nossos comportamentos negativos. Então, essa é a energia da Lua de Quiron no começo do ano, né? Agora, o mês de fevereiro e março, certo? Nós vamos estar ali manifestando a energia de Vesta e Urano. Lembra de Vesta, a guiança espiritual? Urano, né? Que a gente tem que dividir para multiplicar, tem que assumir riscos, né? Porque o mundo material vai mudar muito e vai exigir novas posturas, né? Então, essa energia de Vesta com Urano em fevereiro e março é um momento assim de importantes finalizações, porque Vesta fala de finalizações, né? Nós temos que terminar coisas para que as novas comecem, né? Então são meses de muita entrada, né? De vinda de reforços espirituais, né? Que vão nos trazer o quê? Vão nos levar a se abrir para o novo, né? Vamos lembrar assim que o Urano ele tem uma relação direta com Vesta, porque na mitologia Vesta é a deusa do fogo sagrado, né? Que é o fogo espiritual. Urano, ele é Prometeu, aquele que rouba o fogo sagrado para a humanidade. Então, o que representa o fogo sagrado? É o fogo da reflexão, do aprimoramento espiritual, certo? Então, assim, para se atingir a mente divina, a mente cósmica, nós temos que fazer o quê? Um esforço para se chegar a ela, né? A gente tem que parar para pensar, refletir, filosofar, né? Então, os dois juntos é um momento, assim, que para falar que tudo de mais positivo que nós vamos conseguir nos conectar esse ano, principalmente para essa energia importante de estar a par, né, dessa energia do mundo material difícil que vai começar agora em 2023. Então, para a gente ir para esse nível de fé, né, entender que nada é por acaso, nada é aleatório, né? Como diz uma filósofa que eu admiro muito, o mundo não é caos, ele é cosmo, né? Porque é exatamente isso, tudo forma um sentido. Não é porque nós não somos capazes de ver que aquilo não existe, certo? Esse é um teste para o ser humano. Então, vamos ter a confiança no nosso livre-arbítrio, vamos buscar fazer as coisas de uma maneira diferente, não vamos ter medo de assumir riscos, certo? Porque o medo é que você não tem que ter, certo? Aquela coisa, o risco é uma necessidade. Então, assim, trabalhe esse medo, conecte-se mais espiritualmente para que a sua guiança espiritual te fortaleça nesse momento, né? Bom, em abril nós vamos ter a entrada de Palas Atena, vai ser o mês de Palas Atena, né? Então, assim, Palas Atena, que é a inteligência superior do universo. Então, ela fala do encontro de caminhos, de propósitos, né? Ela fala da formação de grupos, de famílias espirituais. Então, assim, mudanças profundas e positivas é o que ela vai fazer, né? Então, aquela energia, como eu falei, de Palas Atena, que vai trazer rupturas, muitas rupturas, mas também muitas aproximações novas, né? Então, nós vamos estar, assim, com uma premência, né? Com uma urgência de estarmos entre semelhantes no nosso nível mais espiritual, certo? Então, assim, as rupturas vão ser das relações superficiais, das relações abusivas. Relações positivas não tem por que se romper, né? Pensem nisso. Agora, maio e junho, nós vamos receber a energia do quê? De Saturno, Netuno e Mercúrio, certo? Então, vão ser meses muito intensos, esses 3 meses. Então, eles vão pedir mais comunicação, vencer os conflitos com nossos semelhantes, né? Vencer os conflitos verbais. Eles trazem o quê? Uma energia para nós nos comprometermos mais e mantendo o foco dos nossos ideais.
e também um amor mais espiritual, que traga compensações emocionais, encontro pleno de alma com essa felicidade. Então, para a realização dos ideais, é fundamental a gente fazer o quê? Vencer o conflito da comunicação. Isso é um ponto, certo? Então, esse vai ser um momento de realizações, daquela coisa de, olha, eu já sei com quem eu quero estar, certo? Eu já sei com quem eu quero fazer as coisas, né? Então, lembra que Saturno, ele fala, olha, por amor e lealdade, pensando mais no outro do que você faz as melhores coisas do mundo, certo? Você atrai todo o amor do mundo para você, certo? E isso dentro de um conflito não é possível de acontecer, né? Então, assim, o poder espiritual que fala desse trino, né? Saturno, Netuno e Mercúrio, ele vai transformar a comunicação das pessoas e vai fazer com que ela seja levada mais para o bem, né? Então, assim, as coisas vão estar se manifestando, se transformando, né? E nós precisamos nos sintonizar com elas, né? Então, esse momento de cocriar, né? Ele só é possível realmente no aprimoramento espiritual e da comunicação. Então, nós vamos ver nesse período de maio e junho muitas iniciativas novas, né? Grupos de pessoas ali fazendo coisas incríveis para o mundo, para o nosso semelhante, impressionantes, né? Esse vai ser a energia desse período de maio e junho. Agora, julho, né? Julho nós temos, o momento que chega, né? O momento que vai ser ativado aquela conjunção de Vênus com Plutão, certo? Então, esse momento de julho nós vamos ver aqueles relacionamentos que precisam se rompendo, né? E amores incríveis, espirituais, um com o outro ou com o divino, se fortalecendo, né? Então, esse 880, né? Amor e ódio, né? Eu quero e não quero. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, né? Um pouco de radicalismo, né? Então, isso vamos dizer assim, é uma energia que ela vem porque é uma entrada grande de criatividade que nós vamos ter nesse momento também, né? Então, quebrar resistências, abandonar velhas crenças, deixa o amor chegar através de um conhecimento mais profundo também. Então, Krishna já falava, né, que ele, no livro de Krishna, que ele reserva o amor verdadeiro para os sábios, né? Aqueles que se dedicam ao conhecimento são aqueles capazes de encontrar um amor profundo. Então, as duas coisas são ligadas diretamente, né? Então, o mês de julho é um mês assim que vocês vão ver muitas rupturas, muitos fortalecimentos, vamos dizer assim, numa escala global, né? Política, isso pode também trazer uma coisa meio que bombástica, ao mesmo tempo assim que vão ter muitas oposições nessa época, vão ter muitas alianças importantes. Agora, os meses mais importantes desse ano, porque eles vão ser os meses que vai estar ativo a energia de Júpiter e de Ceres. Lembra que são os comandantes desse ano? Então, eles vão chegar em agosto, setembro e outubro. Esses vão ser os 3 meses mais importantes, né? Então, assim, do começo de agosto ao final de outubro, aquele processo de educação que eu falei de Júpiter, da lei, né? Que eu falei lá no começo, Ceres, essa energia de força do feminino, né? Do matriarcado, então vai estar muito potente. Então, nós podemos ver nesse movimento, nesse período, crises de tomadas de poder, sim, né? Então vai ter uma necessidade de ceder, de fazer parcerias, né? Vamos entender que no mito de Júpiter e Ceres, né? Eles são envolvidos no rapto da Perséfone, né? Então eles tinham uma filha em comum, que era Perséfone, mas ela era criada somente pela mãe, certo? Então elas eram muito unidas, né? Muito amorosas uma com a outra, mas o Hades, né, que é Plutão, né, veja que Vênus vai estar em conjunção com Plutão esse ano, ele se interessa pela Perséfone e deseja ela, né? Então ele sabe que vai ser impossível, né, negociar isso com a mãe, o casamento dela, então ele vai até o pai,
né? Ele vai até Júpiter e ele fala, olha, eu quero, que é o irmão dele, né? Eu quero a Perséfone, eu quero me casar com ela. Você permite? Permito. Agora vamos colocar uma regra ali. Se ela colher aquela flor, você pode tirar, né? De alguma maneira a gente deixa ali subentendido para ela que colhendo aquela flor, ela já sabe o que espera. E ela vai lá e colhe a flor, né? E aí o Plutão surge, pega a Perséfone e leva ela para o reino dele, que era o submundo das almas, né? Então a mãe fica revoltada, a mãe que é Ceres, né? Então ela fica revoltada, cadê minha filha? Então ela faz uma campanha de resistência tão grande, né, pela volta da filha, que a terra começa a secar, os seres humanos começam a morrer, toda a natureza começa a morrer. Aí Júpiter cede, né? Ele cede, não, ele negocia com ela. Fala, olha, então vamos fazer o seguinte, ela fica uma parte da vida com você e uma parte da vida com o marido, lá no submundo. Então eles encerraram essa contenda fazendo um grande acordo, né? Então assim, Júpiter e Ceres trazem essa energia, né? De uma necessidade de ceder um pouco, de fazer parcerias, né? Então, para lembrar que o mundo é para Quirons, não para Centauros, né? Então, a energia dos dois, né? O que eles vêm para trazer, né? É aquela energia de Ceres para fazer as parcerias buscando a mais profundidade, né? Pessoas que comunguem dos mesmos ideais, né? E Júpiter falando que temos que ver o próximo com mais sabedoria, né? Não só o próximo, mas todos os aspectos da vida com sabedoria. Então os conflitos nessa fase vão ser todos assim. Pode ser que do começo de agosto até o final de outubro, a gente pode começar com muitas contendas, muitos conflitos que vão se desenvolvendo e vão se equilibrando e, vamos dizer assim, fazendo acordos até o final de outubro, né? Então esses dois eles estão opostos, que é para se harmonizarem. Então conflitos que precisam de uma harmonização que acontece até o final desse período, né? Agora, novembro e dezembro, os últimos aspectos, né, do ano, é quando chega o Sol e a cabeça do dragão, né? Então ele fala do que? De uma grande crise no mundo material, com uma necessidade de ações ponderadas, né, de ações responsáveis para solucionar os problemas e os conflitos. Vocês viram que esse não é um ano bom para o mundo material, principalmente sem lastro espiritual. Então esse é um ano de economizar. Economizar não é positivo pela quantidade de valor que você acumula. Economizar é uma energia, é uma lei. Se você pode fazer as coisas com economia e não faz, você está indo contra a vertente da prosperidade. Você pode ter certeza que aquele valor vai te fazer falta, porque é como as coisas precisam se equilibrar dessa maneira, né? Então, esse mundo material, ele vai estar pedindo ali vamos dizer assim, ações criativas principalmente, lastros espirituais, né? Porque assim, o que mais piora o mundo material é o que? É o desgaste emocional, certo? Então tá emocionalmente mais fortalecido, tá vamos dizer assim, conectado com a sua guiança espiritual. Tudo isso abre um caminho de prosperidade, certo? Nesse ano. Então essa energia, elas falam que as dificuldades materiais, elas levam para o egoísmo, para o sentimento de solidão. Então nós temos que praticar a energia da prosperidade. O dinheiro tem que circular. Se você não dá nada, como que você vai receber? Pensa assim, que ninguém dá nada para você. O universo dá para você através de pessoas ou situações. Da mesma maneira que não é você que dá alguma coisa para alguém, é o universo que dá através de você. Então, assim, as pessoas que elas fazem coisas pelas outras esperando algo em troca, é muita pobreza espiritual isso. Porque não é o nosso próximo que nos retribui, é o universo que vai nos pagar e nos retribuir. Todas as nossas ações têm que ser dadas, certo? Sem ficar pensando em nada, né? Ai, não fez para mim, não está aqui comigo, eu estou sozinho. Deixa disso, certo? O drama só atrapalha a vida, certo? O drama,
a sensação de injustiça do mundo contra você é uma falta de fé, certo? Então, essa energia, ela vem para falar de uma necessidade de compreender a nossa posição no mundo com responsabilidade, certo? Então, esse é um momento de virada do destino que faz o fechamento desse ano para o próximo. Bom, eu termino por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos nos falar em muitos próximos vídeos também. Um beijo a todos. Astral em Movimento.